Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos tratar da forma específica em relação a cada um dos recursos que nós falamos anteriormente. Só não vamos tratar ainda do recurso de agravo de petição, porque esse nós vamos tratar lá na fase de execução, quando a gente estiver estudando a execução. Então, olha só, o que nós temos em relação ao recurso de embargos, olha só, embargos de declaração. O recurso de embargos de declaração, ele cabe sempre que eu tiver, então, uma sentença ou quando eu tiver um acordo. Embargo de declaração serve contra sentença, serve contra o acordo. Tem um monte de gente que diz, embargo de declaração não é recurso e tal, escreve quanto a isso. Pessoal, para nossa prova, o objetivo embargo de declaração é recurso, era isso e não vamos ficar perdendo tempo. Embargo de declaração é recurso, ele tem inclusive efeito modificativo. Mas não tem efeito devolutivo. Pessoal, as bancas não, na primeira fase de prova como a nossa, na prova do OAB, isso não é importante. Interessa pra gente que saiu a sentença, que saiu o acórdão. A primeira coisa que eu vou olhar para a sentença e para o acórdão é ver se cabe ou não cabe embargo de declaração. Aí o embargo de declaração, ele tem cabimento, olha só, ele cabe em caso de omissão da sentença ou do acórdão, ele cabe em caso de contradição da sentença ou do acórdão, e nesses dois casos, o recurso de embargo de declaração, havendo omissão ou contradição, nesses dois casos, o recurso de embargo de declaração, ele vai ter e pode ter efeito modificativo da sentença ou do acórdão. Agora, também cabe o recurso de embargo de declaração numa outra situação, que é a obscuridade. Também cabe embargo de declaração em caso de obscuridade. Mas em caso de obscuridade, o recurso de embargo de declaração não terá efeito modificativo. E também, quanto ao efeito modificativo, eu gostaria que vocês destacassem que esse efeito modificativo depende da existência de um vício na decisão e, além desse vício na decisão, é necessário que a parte contrária seja intimada, olha só, tem que ter um vício e é necessário a intimação da parte contrária para que venha a se manifestar no prazo de 5 dias. Para ter o efeito modificativo, tem que ter o vício e tem que ter a intimação da parte contrária para se manifestar no mesmo prazo que eu tenho para opor o meu embargo de declaração. Então vejam o que consta no artigo 897-A, parágrafo 2º. Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. Tem que ter um vício na decisão embargada para corrigir o vício da decisão embargada e tem que ter a intimação da parte contrária. E quanto àquilo que eu falei sobre o cabimento na omissão e na contradição, olhem, por favor, o que nós temos no 897-A. Cabe embargos de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado, e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Depois eu vou falar desse manifesto equívoco. Eu gostaria ainda de mostrar para vocês que a omissão e que a contradição
podem ser, olha só, a omissão vai se dar, por exemplo, quando eu tenho lá um pedido que não foi apreciado. Aí eu tenho uma omissão. A contradição, quando o juiz expressamente diz: o reclamante nunca realizou horas extraordinárias e, portanto, lá na fundamentação ele diz: não faz jus às horas extras, mas na parte final da sua sentença ele condena o reclamado ao pagamento de hora extra. Vejam, se ele disse que o reclamante nunca fez hora extra, não pode condenar ao pagamento. Então, há uma contradição. Havendo omissão ou contradição, cabe embargo de declaração da sentença ou do acordo. Ok? Jóia. Agora, nós também temos um ponto importante em relação ao embargo de declaração, que vai aparecer no artigo 897-A, no parágrafo 3º, que vem a ser o efeito que o recurso de embargo de declaração tem sobre o prazo do recurso principal. Como assim recurso principal? Vejam, pessoal, aquilo que nós já estruturamos aqui. A vara do trabalho profere a sentença. O Tribunal Regional do Trabalho profere o acórdão. O Tribunal Superior do Trabalho profere o seu acórdão e a seção de dissídio individual 1 do TST profere o seu acórdão. Então, se na sentença houver omissão ou contradição, por exemplo, se na sentença eu tenho omissão ou contradição, se no acórdão eu tenho omissão ou contradição, se no acórdão eu tenho omissão ou contradição, se no acórdão eu tenho omissão ou contradição, para sanar essa omissão e essa contradição, cabe o quê? Cabe embargo de declaração, cabe embargo de declaração, cabe embargo de declaração, cabe embargo de declaração. Sempre que tiver omissão ou contradição, cabe embargo de declaração. O embargo de declaração vai sanar a omissão e a contradição. Vai sanar a omissão e a contradição. Vai sanar a omissão e a contradição. Mas eu preciso que vocês lembrem que o prazo de opor o embargo de declaração é de 5 dias. O prazo do embargo de declaração é de 5 dias. O prazo do embargo de declaração é de 5 dias. O prazo do embargo de declaração é de 5 dias. Mas eu tenho ainda um outro recurso, que é, no caso da sentença da vara do trabalho, o recurso ordinário. Esse é o recurso principal. No caso do acórdão do TRT, o recurso de revista. Esse é o recurso principal. No caso do acórdão do TST, eu tenho o recurso de embargos. E no caso da seção de dissídio individual 1, eu posso ter o recurso extraordinário. Esses são os recursos principais. Qual é o prazo do recurso ordinário? 8 dias. Do recurso de revista? 8 dias. Dos embargos? 8 dias. Do recurso extraordinário? 15 dias. Qual é o efeito do embargo de declaração sob o prazo do recurso principal? Aí eu preciso que vocês destaquem que o embargo de declaração interrompe o prazo do recurso principal. Como regra, embargo de declaração interrompe o prazo do recurso principal. Sendo assim, no momento que eu entrei com o embargo de declaração, no momento que qualquer uma das partes entrar com embargo de declaração, o embargo de declaração apresentado por qualquer uma das partes, destaquem, por favor, parágrafo 3º, 897-A, o embargo de declaração oposto por qualquer uma das duas partes interrompe o prazo recursal. Sendo assim, quando sair a sentença que julga o embargo, se houve uma interrupção de prazo, quando reiniciar o prazo, eu volto a ter
o prazo, olha só, o prazo do recurso principal deve ser contado na íntegra. O prazo do recurso principal deve ser contado na íntegra. Se, e é isso que eu quero que vocês percebam, se quando eu entrei com o meu embargo de declaração, eu entrei com o embargo de declaração no 5º dia do prazo, notem que, como eu tenho a sentença aqui, já passou 5 dias do prazo do recurso ordinário. Mas como o meu embargo de declaração interrompeu o prazo do recurso ordinário, quando for proferida a sentença no embargo de declaração, eu vou ter o prazo na íntegra para o recurso ordinário, os 8 dias. A mesma coisa do recurso de revista, dos embargos e do recurso extraordinário. O que muda é que são 15 dias lá no recurso extraordinário. Então, a parte vai ter o prazo na íntegra. Só tem um problema. Que quando o embargo de declaração for intempestivo, quando houver um defeito na representação, ou quando ele não é assinado, diz o artigo 897-A, parágrafo 3º, que aí o embargo de declaração não interrompe o prazo do recurso principal. Olha só, 897, parágrafo 3º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos por qualquer das partes, salvo quando intempestivo, quando irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura. Se eu tenho o embargo de declaração e ele não foi assinado, se eu tenho um recurso intempestivo ou em caso de ser irregular a representação da parte, aí o embargo de declaração não interrompe o prazo do recurso principal e aí deu zebra. Por que aí deu zebra? Porque, vejam, se o embargo de declaração não interrompe o prazo do recurso principal, e eu entrei com o embargo de declaração achando que estava interrompido, e eu só fico sabendo que o embargo de declaração é intempestivo quando sair a sentença nos embargos de declaração, e isso demora normalmente mais do que o prazo do recurso ordinário, que é 8 dias, quando eu ficar sabendo que o meu embargo de declaração não foi conhecido, aí não vai ter mais como entrar com o recurso ordinário, porque aí já passou o prazo de 8 dias. Portanto, muito cuidado quando for entrar com embargo de declaração. Não dá para chupar a bala, porque se chupar a bala aqui, vai perder o prazo do recurso principal. Ok? Ótimo. Ainda tenho um outro ponto extremamente importante para chamar a atenção de vocês e dizer que o recurso de embargo de declaração, ele também pode ser oposto em caso de manifesto equívoco no exame de pressuposto recursal. Ele também pode ser utilizado em caso de manifesto equívoco no exame de pressuposto, olha só, manifesto equívoco no exame de pressuposto extrínseco de recurso. Nossa Senhora! O que é isso? Manifesto equívoco no exame de pressuposto extrínseco do recurso. Manifesto equívoco é o quê? É um evidente equívoco. É evidente que houve um equívoco. É evidente que tem um erro. Evidente equívoco na análise, no exame, dos pressupostos extrínsecos do recurso. O que é pressuposto extrínseco? Vou ajudar bastante vocês. Olha só, manifesto equívoco
no exame dos pressupostos objetivos do recurso. Manifesto equívoco no exame de pressuposto objetivo do recurso. Não adiantou nada, né? Por que não adiantou nada? Pressuposto objetivo é equivalente a pressuposto extrínseco. Tá, quais são os pressupostos objetivos? Aí sim, aqui a gente começa a explicar. Tempestividade, além da tempestividade, nós temos o preparo e nós temos a representação. Aqui nós temos 3 pressupostos objetivos. Havendo um evidente equívoco no exame da tempestividade, do preparo ou da existência de representação, para sanar esse evidente engano, cabe o quê? Embargo de declaração. Então, olha só, se, prestem atenção, se, por exemplo, no Tribunal Regional do Trabalho é proferido um acórdão e esse acórdão, vejam bem, diz assim, olha só, deixo de conhecer o recurso ordinário por ser deserto, deixo de conhecer o recurso ordinário por ser deserto e nego provimento. Muito bem. Negou provimento ao recurso ordinário. Por quê? Porque recurso ordinário é deserto. O que significa recurso ordinário deserto? Recurso ordinário deserto é aquele que não tem preparo. Significa que esse recurso ordinário não teve pagamento de custas e também não teve depósito recursal. Ou se teve, está errado. Por quê? Porque diz que o recurso é deserto. Agora, olha só. Esse recurso ordinário que está sendo julgado pelo TRT, ele foi interposto numa vara do trabalho, sendo que a vara do trabalho tinha proferido a sentença e a sentença era uma sentença, olha aqui, uma sentença de improcedência total do pedido do autor. Improcedência total. Essa sentença só não foi pior porque na sentença foi concedido ao reclamante o benefício da justiça gratuita. Aí, o reclamante, inconformado com essa sentença, que julgou totalmente improcedente o seu pedido, o que o reclamante fez? Ele fez o seu recurso ordinário. Interpôs na vara, a vara recebeu, processou e remeteu para o TRT. Quando o recurso ordinário chegou no TRT, o TRT deixou de conhecer o recurso por ser deserto. O TRT disse, olha, esse recurso é deserto, não tem preparo, não foi pago custas e não foi feito depósito recursal. Bem, pessoal, quem entendeu o que eu falei antes sobre preparo, vai lembrar que o preparo é o pagamento das custas e o depósito recursal. Só que vai lembrar também que não tem depósito recursal quando o recorrente é o empregado. Quem é que está fazendo o recurso aqui? Se há sentença de improcedência total, o recurso ordinário é do reclamante. Se o recurso ordinário é do reclamante, não tem depósito. É sem depósito. E se o reclamante tem o benefício da justiça gratuita, ele é isento de custas. Então, pessoal, olha só. Se o reclamante não precisa fazer o depósito, e se o reclamante é isento do pagamento de custas, se o reclamante
não precisa fazer o depósito. E se o reclamante é isento do pagamento de custas, então é impossível que o recurso ordinário do reclamante seja deserto. Se o tribunal considerou deserto, é porque houve o quê? Um evidente equívoco no exame de um pressuposto objetivo do recurso, qual seja preparo. E aí, para corrigir esse manifesto equívoco no exame de pressuposto extrínseco do recurso, eu vou fazer o quê? Contra esse acórdão, eu vou entrar com embargo de declaração, porque o embargo de declaração serve para corrigir evidente manifesto equívoco no exame desses pressupostos. Ok, pessoal? Então aqui fechamos o que eu precisava falar para vocês sobre o recurso de embargo de declaração. Se não, por uma última referência que vocês vão ter que me ajudar aqui no que diz respeito à chamada utilização do embargo de declaração para fim de pré-questionamento de matéria recursal. E aí nós temos alguns recursos que exigem o pré-questionamento. Depois nós vamos ver que o recurso de revista é um que exige o pré-questionamento. E eu preciso que vocês compreendam o que é pré-questionamento de matéria recursal a partir daquilo que nós vamos encontrar no artigo 297, na súmula 297 do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula 297 do TST, ela trata de pré-questionamento. Pré-questionamento, súmula 297 do TST. E aí eu quero que vocês entendam o pré-questionamento e como vai ser utilizado o embargo de declaração para fim de pré-questionamento da seguinte forma. Olha só, nós vamos imaginar aqui, de novo, que eu tenho uma sentença da Vara do Trabalho. Vara do Trabalho proferiu, então, essa sentença e que, vejam bem, eu vou atacar essa sentença com um recurso ordinário. Então, eu tenho um recurso ordinário contra a sentença. O recurso ordinário veio para a Vara do Trabalho e da Vara do Trabalho ele vai para o TRT. O TRT vai proferir um acórdão. Muito bem. A gente espera que o acórdão do TRT trate de todos os pontos que estão no recurso ordinário. Até porque, caso eu queira entrar com recurso de revista contra o acórdão do TRT, é necessário que eu tenha o pré-questionamento da matéria que eu vou alegar no meu recurso de revista no acórdão do TRT. O acórdão é a decisão impugnada pelo recurso de revista. Então, eu preciso que esse acórdão tenha pré-questionado a matéria que vai ser objeto do meu recurso de revista. Até porque, quando a gente for estudar o artigo 896, que trata do recurso de revista, no 896, parágrafo 1º-A, diz assim: sob pena de não conhecimento do recurso de revista, é ônus da parte indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Então, quem faz o recurso de revista tem que indicar o trecho da decisão recorrida. Qual é a decisão recorrida pelo recurso de revista? Indicar o trecho da decisão recorrida, o trecho
do acórdão que consubstancia, que demonstra o pré-questionamento da controvérsia da matéria, da controvérsia objeto do recurso de revista. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse acórdão aqui, eu tenho que pegar essa decisão e eu tenho que procurar nessa decisão qual é a parte dela, qual é o trecho dela, e eu vou ter que pegar entre aspas isso, vou ter que pegar o trecho dessa decisão, e quando eu for fazer o meu recurso de revista, no recurso de revista, trazer esse trecho. Apontar lá. A questão controvertida foi discutida no acórdão na página tal da seguinte forma. E aí eu vou transcrever. Na real, vou fazer o copiar-colar. Muito bem. Professor, mas e se, quando saiu esse acórdão aqui, eu não vi que a matéria que eu quero tratar no recurso de revista, que eu até trouxe no meu recurso ordinário, eu trouxe no recurso ordinário a matéria que depois eu quero tratar lá no recurso de revista. Só que quando o acórdão julgou o meu recurso ordinário, o acórdão, olha só, ele teve uma omissão. O acórdão não tratou dessa matéria. Pessoal, se houve uma omissão, o que eu vou ter que fazer, pessoal? Se houve uma omissão, eu preciso sanar essa omissão. Como é que eu vou sanar essa omissão? Com embargo de declaração. Agora, se eu chupei bala e não vi que o acórdão tinha omissão e eu não apresentei o embargo de declaração, perdeu a oportunidade de apresentar o recurso de revista com aquela matéria. Por quê? Porque não vai ter o pré-questionamento. Se eu não apresentar embargo de declaração, azar é meu. Olha só, me ajude aqui, quero cuidado e quero atenção. Diz a súmula 297, item 1, que considera-se que a matéria está pré-questionada sempre que houver na decisão impugnada, no acórdão, sido adotada explicitamente tese a respeito daquela matéria. Se tem uma tese explicitamente a respeito da matéria, a matéria foi pré-questionada. Se tem uma tese explicitamente a respeito da matéria, a matéria foi pré-questionada. Aí o que eu faço? Quando eu for indicar o trecho, eu vou pegar a parte do acórdão que de forma explícita tratou daquela tese e foi pré-questionada. Agora, o que diz o item 2 da súmula 297? Diz que, se houver omissão quanto à matéria que foi apresentada no recurso, é ônus da parte apresentar o quê? Para sanar a omissão, havendo omissão, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que apresentar embargo de declaração. Havendo omissão, eu tenho que apresentar embargo de declaração para forçar o pré-questionamento. Porque se eu não apresentar o embargo de declaração, haverá a preclusão. O que é preclusão? Perdi a oportunidade. E se, por fim, aí o item 3, que é de menor importância, se eu apresentei embargo de declaração, não obstante tenha sido apresentado embargo de declaração e ainda assim permaneça a omissão, aí o que aconteceu? Aí o embargo de declaração serviu para o pré-questionamento da matéria. Então, olha só e observem o artigo 8, a súmula 297, quando diz assim, item 1. Disse pré-questionada a matéria ou questão
Quando na decisão impugnada, qual é a decisão impugnada? O acórdão do TRT haja sido adotada explicitamente tese a respeito, ok? Agora, olha o item 2. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal. Qual é o nosso recurso principal? No exemplo aqui, ó. Se a matéria está no recurso ordinário, incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios, objetivando o pronunciamento sobre o tema. Então, o que eu tenho que fazer? Se houve a omissão e eu apresentei o meu recurso ordinário com aquela matéria, eu tenho que entrar com embargo de declaração sob pena de preclusão. E, por fim, aí o item 3, considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sob a qual se omite o tribunal de pronunciar tese, e, não obstante, opostos embargos de declaração. Então, se eu entrei com embargo de declaração e foi mantida a omissão, não obstante ter entrado com embargo de declaração, aí o meu embargo de declaração serviu para o pré-questionamento da matéria. Ok, pessoal? Aí sim, fechamos tudo que a gente precisa chamar a atenção de embargo de declaração, tá? Não precisamos ter mais o que nos preocupar sobre embargo de declaração. E aí nós vamos passar a tratar do recurso ordinário. Olha só. O recurso ordinário, ele tem fundamento no artigo 895 da CLT, sendo que, se vocês forem observar o artigo 895, nós temos 895, inciso 1 da CLT e 895, inciso 2 da CLT. Porque, na verdade, tem dois tipos de recurso ordinário. Tem o recurso ordinário do 895, inciso 1, que é aquele que nós estamos tratando em reclamação trabalhista, que é o recurso ordinário que cabe no prazo de 8 dias contra, olha só, decisões terminativas ou definitivas, decisões terminativas ou definitivas das varas do trabalho. 895, inciso 1, é na vara do trabalho. 895, inciso 2, é naqueles processos que são de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho. Naqueles processos que são de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho. Reclamação trabalhista não é de competência originária do TRT, reclamação trabalhista começa na vara do trabalho. E aí nós podemos ter decisões terminativas da vara e decisões definitivas da vara do trabalho. O que é uma decisão terminativa da vara do trabalho? A decisão terminativa é aquela que põe fim ao processo sem julgamento de mérito. Encerra o processo sem julgamento de mérito. É aquela que não tem o julgamento de mérito. A decisão definitiva é aquela com julgamento de mérito. A decisão terminativa é aquela, por exemplo, que determina o arquivamento da reclamação trabalhista nos termos do artigo 844 da CLT. Arquivamento em função do não comparecimento do reclamante na audiência. Arquiva, extingue sem julgamento de mérito. Também é uma decisão terminativa aquela que acolhe exceção de incompetência em razão do lugar e remete o processo
para uma vara do trabalho sob a jurisdição de outro TRT. Das decisões terminativas, cabe recurso ordinário. E a definitiva é aquela que julga o processo com resolução de mérito. Extinção com julgamento de mérito. É aquela sentença que acolhe ou rejeita o pedido do autor. Então, a decisão que acolhe ou rejeita o pedido do autor é a decisão terminativa. Aquela que encerra o processo, mas o cara pode até entrar de novo com a ação, é a decisão terminativa. Contra as decisões terminativas ou definitivas da vara do trabalho, cabe o quê? Cabe recurso ordinário. Agora, também cabe no caso do inciso 2. Dá uma olhadinha, por favor, no artigo 895, no inciso 2, que aí vocês vão entender o que eu coloquei ali para vocês. Olha só, cabe recurso ordinário para instância superior das decisões definitivas ou terminativas, quando? Dos tribunais regionais do trabalho. Decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processo de sua competência originária, também no prazo de 8 dias, quer em dissídio individual, quer em dissídio coletivo. Esse recurso ordinário, quando for processo de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho, quer seja em dissídio individual, quer seja em dissídio coletivo, cabe recurso ordinário, sendo que quais são processos de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho? Processo que começa direto no Tribunal Regional do Trabalho, em sede de dissídio coletivo, é uma barbada. O dissídio coletivo é de competência originária do TRT. Aí o TRT julga o dissídio coletivo, profere uma sentença normativa. Bom, contra a sentença normativa do TRT, o que cabe? Contra a sentença normativa do TRT, cabe recurso ordinário, só que aí o recurso ordinário vem para o TRT e do TRT ele sobe para ser julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Senhora, não falamos sobre isso, né? Não, por quê? Porque nós falamos de reclamação trabalhista. Aqui é dissídio coletivo. Processo de competência originária do TRT. A outra possibilidade é em dissídio individual. Em dissídio individual, o que nós podemos ter? O mandado de segurança ou a ação rescisória em dissídio individual também vai ser de competência originária do TRT. Se o TRT julgar o mandado de segurança, se o TRT julgar a ação rescisória, contra a decisão do TRT no mandado de segurança e na ação rescisória, que são ações da sua competência originária, cabe o quê? Cabe recurso ordinário em dissídio individual, quando eu tenho competência originária do TRT. O recurso ordinário vai vir para o TRT e vai ser julgado pelo TST. Então, qual é o cabimento do recurso ordinário? Decisão terminativa ou definitiva das varas, decisão terminativa ou definitiva nos processos de competência originária do TRT, seja em dissídio individual, seja em dissídio coletivo. Nesse caso, o recurso ordinário vem para o TRT e do TRT vai para o TST. No caso das decisões da vara do trabalho, o que vai acontecer? Aquilo que nós já estamos enjoando aqui de colocar. Vara do trabalho profere uma sentença, contra a sentença da vara do trabalho, cabe o quê? Recurso ordinário. Vem para a vara recebe, processa e remete para o TRT. A vara recebe. O que significa isso? Quando a gente diz que a vara recebe, significa então que a vara faz, olha só, o primeiro juízo de admissibilidade. O que significa fazer o primeiro juízo de admissibilidade?
A vara do trabalho vai ver se o recurso é tempestivo, se tem o preparo, se tem representação. Então, a vara do trabalho faz o primeiro juízo de admissibilidade. Recebe. Depois de receber, ela processa. O que significa isso? Ela processa. A vara do trabalho intima a parte contrária para apresentar contrarrazões. Olha só. Intima a parte contrária, intima a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões. Quem faz o recurso ordinário apresenta, na verdade, as razões do recurso ordinário. As razões vêm para a vara recebe, a vara processa, intima a parte contrária para apresentar contrarrazões e depois de receber e processar, a vara remete. A vara remete para onde? Remete para o órgão que vai realizar o julgamento. Tribunal Regional do Trabalho. No Tribunal Regional do Trabalho é que nós vamos ter o julgamento do recurso ordinário contra a decisão da vara do trabalho. Lá, no inciso 2, nós temos a situação diferente, porque é dissídio coletivo ou mandado de segurança ou ação rescisória em dissídio individual. Aí não é uma preocupação que eu tenha maior, só o cabimento mesmo, ok? Bom, pessoal, nós fechamos em relação ao artigo 895, o inciso 1 e o inciso 2. O parágrafo 1º, ele trata, assim como nós vamos ter em outros momentos, peculiaridades do procedimento sumaríssimo, que eu vou deixar para depois. Primeiro quero mostrar para vocês como é em relação ao recurso ordinário, como é em detalhe a petição e o que deve aparecer na petição do recurso ordinário. Porque aí eu quero fechar aqui com vocês, em relação ao recurso ordinário, eu quero fechar com vocês aqui aquilo que é pressuposto recursal do RO. Quando eu faço recurso ordinário, então, em reclamação trabalhista, e é isso que eu vou estar colocando aqui para vocês, nós vamos ter duas peças no mínimo, duas folhas no mínimo, eu digo. Porque nós vamos ter uma primeira folha, essa aqui, que é a chamada peça de interposição do recurso. A peça de interposição, que é como se fosse uma capa do recurso, a peça de interposição, ela vai ser endereçada ao excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho da vara do trabalho de uma determinada localidade, de uma unidade da federação. Eu tenho endereçamento para vara do trabalho. Depois de ter o endereçamento para a vara do trabalho, eu vou ter o número do processo, eu vou ter lá a identificação de quem vai ser o reclamante, de quem vai ser o reclamado, e aí eu vou ter, então, que apresentar uma breve, vamos dizer assim, qualificação aqui, que vai trazer algo parecido com o reclamante, vou fazer de conta que estou fazendo o recurso para o reclamante. O reclamante já qualificado, nos autos do processo, em epígrafe. O reclamante já qualificado nos autos do processo em epígrafe vem tempestivamente por
seu procurador, por seu procurador regularmente constituído, a presença de Vossa Excelência. E aqui eu estou suprimindo algumas coisas, né? A presença de Vossa Excelência, interpor recurso ordinário, com fundamento no artigo 8951 da CLT. Reclamante é qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem tempestivamente para o seu procurador regularmente constituído, a presença de Vossa Excelência, interpor recurso ordinário com fundamento no artigo 895 da CLT, na reclamação trabalhista que move em face da reclamada nos termos das razões em anexo. Vou seguir aqui para poder fechar o que eu quero. Das razões em anexo. Ponto. Aí, eu vou seguir ainda a minha peça de interposição e vou dizer, se for o caso, se foi ou não foi feito o pagamento das custas processuais. Aí eu vou abrir um outro parágrafo aqui para dizer, por exemplo, que o reclamante, por ter o benefício da justiça gratuita, não paga custas. Tá, fiz essa referência. Aí eu vou pedir na minha peça de interposição para que o recurso seja recebido, para que o recurso seja processado e para que o recurso seja remetido ao Tribunal Regional do Trabalho da tal região. Remetido ao Tribunal Regional do Trabalho da, vou chutar aqui, ó, 4ª região. Aí eu vou encerrar a minha peça de interposição nesses termos, pede deferimento, local, data e assinatura. Terminou a interposição. E aí, pessoal, eu vou vir para a peça em que eu vou trazer as razões. As razões, elas vão ser endereçadas ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região, porque foi isso que eu coloquei aqui, 4ª região, obviamente que vai ser 4ª região aqui também. Claro, a forma mais adequada seria endereçar para o excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, excelentíssimo senhor doutor desembargador do trabalho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região. Mas não há problema em colocar a egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Nós aqui, para a primeira fase, a gente não está fazendo a peça, a gente está só colocando para o Tribunal Regional do Trabalho. Aí, nas razões do recurso ordinário, nós vamos ter espaço, então, né, para indicar o número do processo, nós vamos dizer quem é o recorrente, nós vamos dizer quem é o recorrido, e aí nós vamos apresentar e podemos colocar, claro, que não é uma exigência assim, por exemplo, na prova da OAB, segunda fase, isso nem aparece. Nós vamos poder tratar dos, se for o caso, pressupostos recursais. Aqueles que já apareceram aqui, olha só, tempestividade, a questão da representação pelo advogado, a adequação do recurso e o cabimento do recurso e a questão do preparo. A gente pode abrir um parágrafo, outro para falar sobre pressupostos recursais. Mas é muito importante que vocês percebam que nas razões vai ser oportunidade para trazer, olha só, aquilo que são as preliminares de nulidade no recurso ordinário. E o que vai ser a preliminar de nulidade no recurso ordinário? Lembra daquele protesto
contra a decisão interlocutória, aquele protesto que eu não pude recorrer contra a interlocutória, agora no meu recurso ordinário, eu trago o protesto sob a forma de uma preliminar, as preliminares de nulidade, trago o protesto e vou pedir o quê? Que o tribunal, então, reconheça a nulidade do ato praticado pelo juiz, anule a sentença proferida pelo juiz, devolva o processo para o primeiro grau para que seja proferida uma nova sentença. Se for acolhida a preliminar, o resto nem vai ser visto. Mas, obviamente, que eu tenho que trazer, depois das preliminares de nulidade, até eu posso ter preliminar de mérito, até posso ter prejudicial de mérito, mas aí eu vou trazer aqui, ó, as questões que são questões de mérito. O que vai ser o mérito do recurso ordinário? Atacar todos os pontos da sentença que eu quero reformar. Depois de atacar item a item o que eu quero reformar da sentença, aí eu vou fazer o meu pedido no recurso ordinário. O que eu vou pedir no meu recurso ordinário? Eu vou pedir para que o recurso seja conhecido, e acolhidas as eventuais preliminares. E no mérito seja provido o recurso para reformar a sentença nos itens antes atacados. Então, é isso que eu quero com o meu recurso ordinário, que ele seja nas razões conhecido e acolhidas preliminares e no mérito seja provido o recurso para reformar a sentença. Provido o recurso para reformar a sentença. Aí fechamos o nosso recurso ordinário no que diz respeito à estrutura, aos pressupostos recursais do recurso ordinário. Ok, pessoal? Fechamos aqui então recurso ordinário e só peço que vocês vejam em relação ao procedimento sumaríssimo as peculiaridades ali do parágrafo 1º. Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário será imediatamente distribuído, uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de 10 dias e a secretaria do tribunal ou turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento, sem revisor. Terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão de julgamento, se entender necessário o parecer, com registro na certidão. E, caso no procedimento sumaríssimo o acórdão mantiver a sentença pelos seus próprios fundamentos, o acórdão vai ser só uma certidão com esse conteúdo. Mantenha-se a sentença pelos seus próprios fundamentos. É isso, fechamos o recurso ordinário. Em seguida, a gente volta para tratar do recurso adesivo, melhorar o que nós já falamos, e para tratar também das questões que envolvem os agravos e encaminhar outras questões de recurso.